Mãe mototáxi é presa injustamente. Veja o que aconteceu. Carla, 38 anos, mãe solo e mototaxista no Capão Redondo, SP, é presa na porta de casa, acusada de envolvimento no assalto que ela jura não ter cometido. Enquanto tenta provar sua inocência, os filhos Luan, 16, e Sofia, 14, enfrentam a escola e o estigma. O ex-marido aparece querendo ajudar ou atrapalhar. E Renato, policial civil, começa a acreditar demais nela, ou seria amor. No fim, a verdade vem à tona, e ninguém sairá dessa história como entrou. Olá, gostaria de saber qual é o seu nome e de onde você escuta essa história. Deixe nos comentários. Vamos lá! O barulho do motor cortava o ar gelado da manhã, misturando-se ao som dos primeiros ônibus lotados passando pela estrada de Itapecerica. Eram 6h34 quando Carla desligou a moto em frente à sua casa, uma viela apertada do Jardim Suzana, no Capão Redondo. Os dedos doíam do frio, o corpo pedia descanso, mas a mente dela só pensava em uma coisa: café e pão dormido com manteiga pro Luan e pra Sofia. Carla Silva, 38 anos, mototaxista 7, era conhecida por quase todo mundo do bairro. Não era de festa, nem de confusão. Só trabalhava. Depois que o marido foi embora, ela nunca mais teve tempo para si mesma. Criou os filhos na marrã, entre escola pública, posto de saúde e panelas de arroz esticadas com salsicha. Encostou a moto no portão e tirou o capacete. Ainda estava com o rosto marcado pelo elástico da touca. Ia empurrar o portão quando ouviu uma voz atrás. Carla Silva. Ela se virou devagar. 2 homens, roupas civis, distintivos pendurados no peito. Atrás deles, uma viatura já com as portas abertas. Sou eu. Aconteceu alguma coisa. A senhora está sendo presa por envolvimento em assalto à mão armada. Temos um mandado. A senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Peraí, o quê? Assalto. Eu. Carla deu 2 passos para trás, o peito acelerado. Deve ter algum engano. Eu acabei de trabalhar. Tô ouvindo do terminal. O policial ignorou. Em segundos, Carla sentiu o metal frio das algemas em seus pulsos. A rua acordou de vez. Dona Cida, da casa 12, abriu a janela. Meu Deus, é a Carla. Zeca, da borracharia, já vinha sem camisa, limpando as mãos de graxa num pano sujo. Que é isso, gente? A Carla. Tá louco? A porta da casa abriu num estrondo. Sofia, 14 anos, ainda com o uniforme da escola, apareceu com os olhos arregalados. Mãe. Que tá acontecendo? Luan, 16, surgiu logo atrás, com o celular em mãos. Tira a mão dela. Eu tô filmando. A gente vai processar vocês. Minha mãe não fez nada, pô. Luan, calma, filho, cuida da sua irmã. Fala com a tia Joana. Carla disse, com a voz trêmula, tentando se manter firme. Mas era tarde. A porta da viatura bateu, e ela sumiu dentro dela. Sofia desabou no meio da calçada, enquanto Luan chutava a parede, impotente. Na delegacia, Carla foi jogada numa sala gelada. Um delegado jovem, apressado, entrou com uma pasta fina nas mãos. Temos imagens de uma mulher entregando uma mochila num ponto próximo a um assalto. Mesma moto. Placa da sua CG vermelha. Isso aqui é sério, Dona Carla. Ele jogou a foto na mesa. Uma imagem borrada, uma mulher de capacete, mochila preta nas costas. Não dava para ver rosto, nem detalhe algum. Só a moto, de canto. Essa sou eu. Como? Pode ser qualquer mulher com moto. E essa mochila aí? Nem sei de onde é. A placa é a sua. Quer tentar explicar? Carla ficou em silêncio. Sabia que no dia 12 de junho, tinha feito corrida na Zona Leste, mas sem passageiro fixo, sem recibo. Era tudo na confiança. Gente que pagava em dinheiro, sem deixar nome. Como provar? Tenho 2 filhos. Tava trabalhando. Sou mãe, não sou bandida. O delegado levantou os ombros, indiferente. Isso quem vai decidir é o juiz. Em casa, o telefone tocava sem parar. Luan ligava pro pai, Jorge, que há meses não aparecia. Quando atendeu, a voz era morna. Tá vendo o que acontece quando se vive no meio desses trambiques, moleque? Tua mãe devia ter se cuidado. Vai se ferrar, pai. Você sumiu, e agora quer falar mal da minha mãe. Desligou. Encostou a testa na parede, tremendo de raiva. Sofia chorava no quarto, abraçada ao ursinho velho que Carla mantinha guardado desde que ela era pequena. A gente vai dar um jeito, Sophie.
Eu juro. Eu vou tirar ela de lá. No plantão da 25ª DP, na Zona Sul, o investigador Renato, 41 anos, lia o caso com atenção. O rosto duro, barba por fazer, mas olhos cansados e atentos. Ex-militar, sempre foi linha dura, mas não gostava de injustiça. Leu o laudo de novo. Mulher identificada como Carla Silva, mototaxista. E olhou a ficha dela. Sem antecedentes. Trabalha desde os 18. Sozinha com 2 filhos. Descrição física genérica. Moto igual a tantas. Renato suspirou. Algo ali cheirava mal. A pressa é inimiga da verdade, murmurou. E pegou a chave da moto dele. Ia dar uma volta no bairro dela. Só para entender melhor. Na cela, Carla sentou no chão frio. As outras mulheres cochichavam entre si, apontando. Ela respirou fundo, o peito apertado. Tentava manter o controle, mas a garganta já doía de tanto segurar o choro. Não tenho ninguém. Só meus filhos. Eles precisam de mim. Encostou a cabeça na parede suja e fechou os olhos. Ela ainda não sabia, mas a vida que conhecia tinha acabado ali. A noite chegou cedo no Capão Redondo. O céu carregado de nuvens parecia sentir o peso da casa do Silva. No pequeno sobrado, o silêncio era estranho, como se cada objeto estivesse esperando Carla voltar. Mas ela não voltava. E os filhos estavam perdidos. Luan caminhava de um lado para o outro com o celular na mão, tentando encontrar alguma solução. Ligou para 3 advogados que achou no Google. 2 cobravam o que eles não tinham. O terceiro nem atendeu. Tia Joana. Ele disse, desesperado, ao ouvir a voz da irmã de Carla no viva voz. A mãe foi presa. Levaram ela aqui na porta. Disseram que foi assalto. Mas é mentira. A senhora precisa vir aqui. Do outro lado, a mulher hesitou. Meu Deus! Assalto! Sua mãe? Olha, Luan, eu vou ver o que consigo, mas tô com o Pedro internado. Não posso sair agora. Tenta ver com o pai de vocês. Luan respirou fundo, com raiva. Sabia que era inútil. Ele não vai ajudar. Já até falou que a mãe deve ter feito alguma besteira. Silêncio. Me escuta, meu filho. Cuida da sua irmã. Não deixa ela se afundar. Sua mãe vai sair dessa. Deus é justo. Na cela da delegacia, Carla segurava a foto dos filhos. Era o único objeto pessoal que deixaram com ela. Era uma foto simples, tirada num churrasco na laje da vizinha. Luan com boné, sorrindo de canto, e Sofia com as tranças soltas, abraçada à mãe. Ela olhava fixamente para a imagem, como se fosse capaz de atravessar o tempo. Na cabeça, tudo girava. Pensava na última terça, dia 12 de junho, a data do tal assalto. Lembrava vagamente de ter deixado uma mulher perto de um ponto de ônibus. Tinha entregado uma mochila, mas a cliente disse que era presente do namorado, mandou ela deixar no portão da casa dele. Só isso. Carla não desconfiou. Era corrida comum. Gente pedindo favor era rotina. Mas agora, tudo podia ser prova contra ela. Ela se abraçou, tremendo. Por que eu não disse não? Por que eu confiei? Do lado de fora, Renato, o investigador, desceu da moto na frente da borracharia do Zeca. Observava o bairro com atenção. Típico da periferia paulistana. Casas geminadas, igreja evangélica na esquina, moto passando a cada minuto. Entrou na borracharia com passos firmes. Boa tarde. É o senhor que conhece a Carla Silva? Zeca limpou a mão no pano e olhou com desconfiança. Depende. Quem quer saber? Sou investigador da Civil. Estou revendo o caso da prisão dela. Vi que o depoimento do senhor não foi colhido. O senhor estava presente na hora da prisão? Zeca coçou a cabeça. Tava. Vi tudo. Ela tinha acabado de chegar do trampo. Foi injustiça, seu moço. Aquela mulher só vive em cima da moto. Nunca deu trabalho para ninguém. O senhor lembra de algum detalhe do dia 12 de junho? Ela comentou algo. Comentou que ia fazer uma corrida na Vila Alpina, depois voltar cedo para fazer compra no mercado. Renato anotou. Era longe do local do assalto. Isso poderia ser um álibi. Mas sem recibo ou testemunha da corrida, ainda era frágil. Se lembrar de qualquer coisa, me liga. Disse Renato, deixando seu cartão. Zeca assentiu. Pode deixar. Se eu puder ajudar, vou ajudar. Essa mulher não merece isso, não. Em casa, Luan esquentava arroz com ovo no fogão. Sofia estava quieta no sofá,
olhos fixos no celular. Ela lia comentários na internet sobre a mãe. A matéria com a foto da prisão tinha viralizado em um grupo local. Mototaxista do Capão presa por envolvimento em assalto. Os comentários variavam entre curiosidade, julgamento e pena. Você acha que ela vai voltar? Perguntou Sofia, baixinho. Vai. Eu vou fazer ela voltar. Nem que eu tenha que dormir na porta do fórum. E se ela ficar lá? E se for que nem aqueles casos de gente que apodrece na cadeia sem ter culpa? Luan parou de mexer a panela. A frase da irmã ecoou como um soco. Não fala isso, Sofia. A gente vai provar. Eu prometo. Ela olhou com os olhos cheios d'água. Por um segundo, os dois irmãos se abraçaram. Um abraço de desespero, de proteção. Como se um segurasse o mundo do outro. No fim da noite, Renato voltou à delegacia. Pegou novamente a ficha de Carla. Observou os detalhes. Algo na simplicidade dela incomodava. Não havia furo. Não havia brecha. Parecia verdade. Ele fechou a pasta devagar e olhou pro colega ao lado. A gente prendeu a mulher errada, Marcos. Se for isso, vai ter que ser você a peitar o delegado. Ele já quer encaminhar o processo pro Ministério Público. Renato balançou a cabeça. Não gostava de desafiar superiores. Mas dessa vez, algo dentro dele não ia permitir silêncio. Na cela, Carla dormia sentada, com o rosto encostado nos joelhos. Uma lágrima escorria ainda em sonho. No corredor, uma funcionária apagava as luzes. Uma oração saía baixa de outra cela, como uma promessa que se espalhava pelo ar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Carla murmurou, entre sonhos. Porque tu estás comigo. E assim, no meio da dor, nasceu uma fagulha de esperança. O terceiro dia de Carla na prisão começou com uma batida seca na grade da cela. Silva, visita. Ela levantou devagar, com os músculos doendo da noite mal dormida. O chão de concreto gelado tinha deixado suas costas duras. Na frente do espelho do banheiro coletivo, passou água no rosto e tentou pentear o cabelo com os dedos. Queria parecer firme. Não conseguiu. Quando entrou na sala de visitas, o coração disparou ao ver Luan sentado à mesa, os olhos vermelhos, mas com um semblante decidido. Mãe! Carla correu e o abraçou forte. Pela primeira vez em dias, chorou de verdade. Vocês estão bem? A Sofia? Ela tá comendo? A gente tá segurando. A Sofia mal fala, mas eu tô cuidando dela. E eu tô tentando ajudar você, mãe. Já fui atrás de advogado. Mas eles pedem muito dinheiro. Eu não sei o que fazer. Carla segurou o rosto do filho. Você já tá fazendo tudo. Só o fato de você vir aqui, eu sabia que ia me ver. Eu sabia. Você não fez isso, né, mãe? Luan perguntou, a voz engasgada. Por quê? Por que tão falando tanta coisa? Ela o encarou nos olhos, firme. Filho, se eu tivesse feito alguma coisa errada, você acha que eu ia te olhar assim? Eu não sou perfeita. Mas sou honesta. Eu só aceitei levar uma encomenda. Achei que era só mais uma corrida. Eu não sabia. Luan assentiu, lágrimas escorrendo. A gente vai provar isso, mãe. De algum jeito. No colégio, Sofia passou o recreio sozinha. 3 meninas cochicharam ao passar por ela. Olha lá a filha da bandida. Ela fingiu que não ouviu, mas engoliu seco. Dentro da sala, o professor de matemática a chamou discretamente. Sofia, se quiser conversar, ou faltar alguns dias, eu entendo. Só quero que saiba que não tá sozinha, tá bom? Ela sentiu com os olhos baixos. Mas dentro dela, tudo parecia gritar. Do outro lado da cidade, Renato voltou à delegacia e procurou o delegado responsável. Doutor, essa prisão da Carla Silva, eu revendo o caso, acho que foi precipitada. Não há provas sólidas. As imagens não mostram o rosto. A placa da moto é um indício frágil. E temos um possível álibi. Você está sugerindo que eu solte uma suspeita de roubo armado baseado numa impressão pessoal, Renato? Tô dizendo que a gente pode estar destruindo a vida de uma mulher inocente. E eu quero autorização para investigar mais a fundo. O delegado olhou com frieza. Você se envolve demais, Renato. Sempre foi assim. Vai lá, mas se der errado, é você que assume a bronca. Renato voltou ao Jardim Suzana. Conversou com Dona Cida, que lembrava vagamente de ter visto Carla sair bem cedo no dia do crime, mas não podia jurar horário. Parou na vendinha da esquina,
onde o seu Nestor confirmou que Carla abasteceu o celular às 9 da manhã daquele dia, uma possível pista de localização, se ele conseguisse puxar os dados da antena de sinal. Pouco a pouco, um quebra-cabeça começava a se formar. Mas ainda faltava a peça principal. Na calçada, Zeca o chamou. Ei, policial, você falou que ela deixou uma encomenda na Vila Alpina, né? Não é lá que tem uma casa de festas? Minha filha trabalha perto. Pode ser que tenha câmera na rua. Quer que ela veja para você? Renato anotou o endereço e agradeceu. Era pouco, mas já era um fio a puxar. Na prisão, Carla teve sua primeira audiência de custódia. Estava com as mãos trêmulas quando entrou na sala. Do outro lado da mesa, um defensor público folheava os papéis com pressa. Infelizmente, sem provas concretas a seu favor, o juiz pode manter sua prisão preventiva. Mas vamos tentar um pedido de habeas corpus. A senhora tem alguém investigando por fora? Tem um policial. Renato. Ele acredita em mim. Eu acho. Vamos torcer para que ele ache algo rápido. Porque, no papel, o caso não está a seu favor. Naquela noite, Carla se encolheu num canto da cela. Pensava em tudo o que construiu. Cada real guardado. Cada almoço feito com pouco. Cada vez que deixou de comprar algo para si para dar pro filho. E agora, estava ali, sendo chamada de ladra. Traficante. Criminosa. Ela olhou pro teto e sussurrou. Quem vai acreditar em mim? Do lado de fora, Renato ligava o computador e acessava imagens de câmeras da rua indicada por Zeca. Avançava o vídeo, quadro a quadro. E então, uma moto vermelha. Mesma cor, mesmo modelo. Mas o capacete, diferente. E a mulher, mais alta. Renato pausou o vídeo. Apertou os olhos. Talvez, só talvez, tivesse encontrado uma nova direção. A notícia já não estava restrita ao bairro. Sites sensacionalistas estampavam. Mototaxista é presa acusada de participar de assalto à mão armada em SP. A foto de Carla, de cabeça baixa e algemada, se espalhou pelo WhatsApp, grupos de vizinhança e até pelo feed do Instagram. Comentários cruéis pipocavam. Sempre achei que essa aí tinha algo estranho. Ah, quem anda de moto sempre se envolve. Cadê os filhos? Será que são do mesmo esquema? Essas palavras chegaram aos ouvidos de Luan quando ele, sem sono, rolava o celular na madrugada. A raiva queimava como febre. Quis responder a todos, xingar, desmentir, mas sabia que só aumentaria a exposição. Jogou o celular no colchão e foi até a cozinha. A luz fraca do poste entrava pela janela, iluminando a pia cheia de louça. Luan olhou ao redor. A casa parecia menor desde que a mãe saíra. Tudo pesado, parado, como se o tempo tivesse prendido a respiração. Eu vou te tirar de lá, mãe. Eu juro, murmurou, apertando os punhos. Na escola, Sofia tentava fingir normalidade. Mas no corredor, os cochichos eram altos demais. Imagina, a mãe dela presa. Deve ser tudo da mesma laia. No recreio, ela se sentou sozinha num canto. A amiga que costumava dividir a merenda nem apareceu. Sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não queria dar esse gostinho para ninguém. Quando chegou em casa, viu o irmão folheando um caderno cheio de anotações. Que é isso, Luan? Plano. A gente vai descobrir quem fez isso com a mãe. E como você acha que vai fazer isso? É policial agora. A voz dela saiu entre o medo e a raiva. Não precisa ser policial para ter coragem, Sophie. Alguém tem que lutar por ela. Se a gente não fizer nada, ela apodrece lá dentro. Sofia respirou fundo. Pela primeira vez, percebeu que o irmão não falava da boca para fora. Na delegacia, Renato olhava fixamente a tela do computador. A câmera de segurança da rua, indicada por Zeca, mostrava uma moto vermelha passando na tarde do assalto. Mas a mulher que pilotava parecia mais alta e usava jaqueta clara, diferente da que aprenderam com Carla. Renato ampliou a imagem. O capacete tinha uma faixa azul. No depoimento, disseram que Carla usava capacete preto, sem detalhe. Isso aqui não é ela, murmurou. Marcos, o colega de plantão, passou por trás. Você ainda nessa história, Renato? O delegado vai te fritar se souber que tá gastando tempo nisso. Prefiro ser fritado do que carregar inocente na cadeia. Pegou o telefone e ligou para a defensoria. Pediu autorização para acessar dados de antena de celular da Carla no dia do crime. Se conseguisse provar que ela estava longe, seria um avanço.
Carla, do outro lado, vivia outro tempo. Lento, sujo, desumano. As noites na cela eram cheias de vozes, discussões, gritos abafados. As histórias que ouvia das outras mulheres a apavoravam. Algumas estavam ali há meses, sem julgamento. Outras diziam que inocência não significava nada quando a polícia precisava de culpado. Primeira vez? Perguntou uma mulher alta, tatuada no braço, chamada Sônia. Primeira e última. Eu não fiz nada. Sônia soltou um riso curto. Todas falam isso. Mas aqui, amiga, o que conta é sobreviver. Aprende rápido, não confia em ninguém e não se mete nas tretas. Carla sentiu, engolindo o choro. Quando a luz apagou, ela abraçou o próprio corpo, pensando nos filhos. No coração, um grito ecoava. Quem vai acreditar em mim? Horas depois, no meio da madrugada, Renato estacionava a moto na frente de uma lan house 24 horas no centro. Um informante antigo o aguardava. Precisava cruzar placas de motos com multas recentes na região da Vila Alpina. Se achasse uma moto igual, com detalhe no capacete, teria a primeira pista real. Quando o sistema carregou, Renato se inclinou, ansioso. Vamos lá, vamos lá. De repente, uma placa apareceu na tela. CG vermelha. Proprietário, Antônio Soares, 45 anos, ficha suja por receptação. Endereço na mesma rua do assalto. Renato sorriu de lado. Finalmente, algo sólido. Mas sabia que cada passo dali seria perigoso. Mexer nessa história podia significar cutucar gente grande. No celular, uma mensagem chegou. Visita amanhã. 14 horas. Era do presídio. Carla veria de novo os filhos. Não sabia que, lá fora, a roda começava a girar a seu favor. E junto com a esperança, surgia também um risco que ela nem imaginava. A sala de visitas do presídio feminino estava abafada. Carla já tinha passado pelo detector de metais, pelo constrangimento do toque das agentes e pelo olhar atravessado de uma carcereira nova. Quando sentou, as mãos suavam. Era sempre assim, as visitas dos filhos misturavam o melhor e o pior de estar viva. Luan entrou primeiro, com o papel dobrado no bolso e o olhar focado. Sofia veio atrás, abraçada ao próprio corpo, tentando parecer forte. Oi, meus amores. Carla abriu um sorriso que não vinha do estômago, mas da alma. Um sorriso de mãe que segura o mundo em pedaços. Eles se sentaram. Por alguns segundos, só se ouviram as vozes distantes de outras visitas. Mãe, a gente tem notícia. Boa. Acho que o policial Renato tá te ajudando de verdade. Disse Luan, tirando o papel do bolso. Olha isso aqui. A gente descobriu que teve outra moto igual à sua perto do lugar do assalto. O Renato conseguiu até o nome do cara. Antônio Soares. Parece que ele tem ficha. Carla arregalou os olhos. Como você sabe disso tudo? Tô ajudando. Indo atrás. Indo até a delegacia. O Renato me escutou. Ele não te esqueceu, mãe. Ela balançou a cabeça, com o coração batendo forte. Parte dela queria acreditar. Parte tinha medo de esperar demais. Só cuidado, meu filho. Não se mete onde tem risco. Esse povo não perdoa. Mas a senhora tá pagando por um erro que não é seu. Como é que eu ia ficar parado? Sofia, até então calada, respirou fundo. Mãe, na escola ninguém quer mais falar comigo. As meninas acham que eu sou filha de bandida. Eu quis fugir, mas fiquei. Porque eu sei quem você é. Eu não vou ter vergonha de você. Nunca. Carla estendeu os braços e puxou os dois para perto. Vocês são minha força. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas, com vocês aqui, eu aguento. Enquanto isso, Renato estacionava discretamente numa rua estreita da Vila Alpina. O endereço de Antônio Soares era uma casa baixa, com portão de metal enferrujado. Uma moto CG vermelha, com faixa azul no capacete, descansava sob uma lona mal esticada. Ele tirou o celular e começou a gravar discretamente. Antônio estava sentado na calçada, tomando uma cerveja com outro homem. Quando viu Renato se aproximando, se levantou, desconfiado. Quer o quê, parceiro? Tá perdido? Antônio Soares. Investigador Renato. Preciso fazer umas perguntas sobre uma ocorrência do dia 12 de junho. Não sei de nada. Tava em casa. Pergunta para minha mulher. Sua moto estava perto de um local onde houve um roubo. Coincidência? Tem trocentas motos iguais. Vai culpar todo mundo agora?
Renato analisava. Antônio estava nervoso, mas confiante. Isso podia significar duas coisas: ou era inocente, ou sabia que tinha cobertura. Vamos fazer o seguinte: vou levar sua moto para análise. Placa raspada, detalhe no capacete. A perícia vai dizer se bate com a da filmagem. Você não tem mandado. Ainda não. Mas posso conseguir em menos de 48 horas. E se eu fosse você, começava a colaborar agora. Porque tem uma mulher inocente presa por sua causa. Antônio hesitou. Um olhar rápido para o amigo. Silêncio. Depois, deu um passo atrás. Vai se arrepender de meter o nariz onde não deve. Essa história não é só minha. Renato sentiu o aviso. Não era só sobre um ladrãozinho de bairro. Tinha gente maior por trás. No fórum, o juiz responsável pelo caso de Carla lia o pedido de habeas corpus com impaciência. Estava cheio de processos atrasados, audiência por videoconferência, cobrança do MP. Mais um caso de motoboy envolvido em assalto. Para ele, tudo seguia o mesmo roteiro. Mas a petição tinha algo diferente. Assinada por um defensor e acompanhada de um relatório policial informal, apontava inconsistências sérias. Falava de possível erro de identificação e outras provas a caminho. Ele suspirou. Talvez fosse hora de parar de julgar pela capa. Vamos adiar o encaminhamento do processo. Quero mais informações antes de decidir a manutenção da prisão. Em casa, Luan e Sofia jantavam macarrão com salsicha. A comida simples agora parecia um gesto de resistência. Cê acha que ela vai sair logo? Sofia perguntou. Se o Renato conseguir as provas, sim. Mas, eu tenho medo do que esse Antônio falou. Tem mais gente nessa história. Não é só um assalto. E se tentarem te machucar, Luan? Ele respirou fundo, olhando pro portão fechado da casa. Aí eu vou tá fazendo exatamente o que a mãe fez a vida inteira, segurar o tranco por nós. Na cela, Carla já não chorava. Algo nela tinha mudado. Aquela mulher que entrou frágil, agora sentia uma espécie de fúria calma. Ela não era culpada. E já não bastava ser inocente. Precisava lutar para ser ouvida. Olhou ao redor. Muitas das mulheres ali nunca teriam chance de contar a própria versão. Mas ela teria. Por ela. E pelos filhos. O nome dela podia estar sujo nos jornais. Mas dentro dela, a verdade ainda pulsava. Podem manchar meu nome. Mas não apagam quem eu sou. E pela primeira vez, acreditou no que dizia. Renato acordou antes do despertador. O corpo pedia mais meia hora de sono, mas a cabeça já estava a mil. O caso de Carla tinha saído do simples há muito tempo. Naquela madrugada, ele revisara o relatório de Antônio Soares, histórico criminal, ligação com um grupo suspeito de roubos organizados e, o mais alarmante, uma investigação antiga arquivada sem explicação. Alguém tinha puxado o freio da verdade lá atrás. Ele vestiu a jaqueta, prendeu o coldre na cintura e desceu com pressa. Na cabeça, uma frase martelava. Essa história não é só minha. No Capão Redondo, a rotina da casa de Carla começava sem mãe. De novo. Luan preparava o café enquanto Sofia, com os olhos fundos, vestia o uniforme da escola em silêncio. O pão estava duro, o leite, quase no fim. Mas eles nem comentaram. Tinha coisa mais urgente que a despensa. A gente precisa tomar cuidado. Disse Luan, de repente. Por quê? O Renato tá mexendo com gente perigosa. E eu fui visto com ele. Se aquele tal de Antônio tá envolvido com coisa grande, vão tentar calar quem estiver do lado da mãe. Sofia gelou. Você acha que vão vir atrás da gente? Luan não respondeu de imediato. Só olhou para a janela e trancou a porta. Na delegacia, Renato revisava a imagem da moto de Antônio. A faixa azul no capacete, a postura corporal, tudo batia com a mulher flagrada nas imagens do assalto. Só faltava identificar quem estava pilotando naquele dia. Foi quando Marcos entrou na sala e jogou um envelope em sua mesa. Tá popular, hein? Chegou isso pra você. Sem remetente. Renato abriu. Dentro, uma foto em papel comum, sua moto estacionada em frente à casa da ex-mulher. No verso, uma frase rabiscada com caneta. Tem coisa que é melhor deixar quieta. Ele olhou fixo pro papel. O recado era claro. E pessoal. Na penitenciária, Carla sentou no chão da cela com a defensora pública, uma mulher de olhar cansado, mas firme. O ambiente abafado, o cheiro de suor e desinfetante misturados criavam um clima de sufoco constante. Temos um caminho, Carla.
O investigador conseguiu provas que sugerem que outra pessoa pode estar envolvida. O juiz pediu mais tempo para avaliar. Isso é um bom sinal. Mas não é certeza, né? Nada é certeza. Mas agora você tem alguém lá fora mexendo por você. E isso muda tudo. Carla olhou pro teto. Só quero voltar para casa. Meus filhos estão virando adultos sem mim. Na esquina da casa do Silva, Luan percebeu um carro parado havia mais tempo que o normal. Vidros escuros, motor desligado. Um homem dentro, de boné. O tipo de coisa que se aprende a reconhecer na quebrada. Quem observa muito, ou tá vendendo, ou tá caçando. Pegou o celular, ligou pro Renato. Acho que estão vigiando minha casa. Um carro estranho tá aqui desde cedo. Anota a placa. E não confronta ninguém. Vou dar um pulo aí. Luan espiou discretamente. Pegou o número da placa, mas a essa altura, o carro já dava partida e saía devagar pela rua. Sofia, que observava da janela, perguntou. Era alguém do Antônio? Pode ser. Ou pior, pode ser de quem manda no Antônio. Renato chegou minutos depois, disfarçado, em carro descaracterizado. Conversou com Luan num canto da viela. Eles estão sentindo a pressão. Se estão rondando vocês, é porque sabem que a verdade está vindo à tona. Isso significa que estamos perto de algo. Mas também que precisamos tomar cuidado. Se eu e minha irmã corremos risco, a gente precisa sumir daqui? Renato hesitou. A pergunta era séria. Mas uma fuga agora chamaria atenção. Não. Ainda não. Só mantenham tudo trancado. Andem juntos. Nada de postar nada. E qualquer coisa estranha, me liga. Luan assentiu. E a mãe? Vai conseguir sair? Se eu conseguir puxar quem estava pilotando aquela moto, sim. Aí vai virar outro processo. No fim do dia, Carla foi chamada para depor novamente, por videoconferência. O juiz, desta vez, fez perguntas com mais cautela. Dona Carla, conhece Antônio Soares? Não, senhor. Nunca ouvi esse nome. Reconhece essa moto? Ele mostrou uma imagem ampliada. Parece com a minha. Mas não é. O capacete é diferente. E minha jaqueta é preta. O juiz fez anotações. A senhora mencionou ter feito uma corrida no dia do assalto. Consegue lembrar algum detalhe que comprove esse trajeto? Não lembro o nome. Só que deixei a mulher perto da Vila Alpina. Ela disse que era presente pro namorado. Me pediu para deixar no portão. Eu não pensei duas vezes. Era só mais uma corrida, como qualquer outra. A senhora aceitou fazer uma entrega sem saber o conteúdo? Carla ficou em silêncio. O peso da pergunta a atingiu como um tapa. Mas respondeu, com voz firme. Sim. E foi o meu erro. Mas não foi crime. Foi confiança. Confiei na pessoa errada. Horas depois, Renato cruzava a ficha de pessoas próximas a Antônio. Parentes, cúmplices, amigas. Até que uma chamou sua atenção. Valquíria Nunes, 34 anos, conhecida por usar a moto do irmão nas entregas. Um BO antigo por associação. E uma tatuagem no pescoço, visível, mesmo com capacete. Renato voltou à imagem do assalto. Aumentou. No canto do pescoço da piloto, uma mancha escura. Valquíria. Você é a peça que faltava. Com a prova certa, Carla poderia voltar para casa. Mas Valquíria estava foragida. E quem a escondia não queria que ela fosse encontrada. O vento cortava forte nas ruas do Ipiranga, mas Renato já estava acostumado com o frio da noite. A cidade não dormia, e os culpados também não. Ele acelerava sua moto com o farol baixo, os olhos atentos aos becos, procurando o lugar onde, segundo a denúncia anônima, Valquíria Nunes estaria escondida. Uma mulher com tatuagem no pescoço, envolvida em crimes pequenos, mas ligada ao homem certo, ou melhor, ao homem errado. O celular vibrava no bolso da jaqueta. Era uma mensagem de Luan. Notícia ruim. Um homem tentou seguir a Sofia na saída da escola. Consegui afastar, mas ela tá assustada. Renato praguejou em silêncio. O cerco estava apertando. Não contra ele, contra os filhos da mulher inocente que ele tentava salvar. E isso tornava tudo mais urgente. Carla sentia as pernas formigarem depois de tantas horas sentada na cela. As outras mulheres falavam alto, riam, brigavam, cada uma vivendo seu desespero à sua maneira. Mas Carla ficava em silêncio. Na cabeça, rodava em loopim o rosto dos filhos. Ela já não sabia que dia era.
Só sabia que queria sair dali sem que a prisão a engolisse por dentro. Na hora da janta, Sônia, a detenta que se aproximara dias antes, chegou com 2 pães amanhecidos. Come, Carla. Não adianta enfraquecer agora. Tu vai sair, eu tô sentindo. Tu não tem cara de cadeia. Carla pegou o pão com gratidão. A verdade pode não ter pressa, mas uma hora ela chega, né? Sônia deu de ombros. Se não chegar, a gente inventa. Aqui dentro, quem espera a verdade morre seca. Mas Carla segurava algo dentro de si. Uma fé teimosa. Uma certeza instintiva. Renato não tinha abandonado o caso. E ela não ia deixar os filhos crescerem achando que a mãe era bandida. Renato vasculhava uma pensão antiga, decadente, nos fundos do Ipiranga. Segundo o porteiro, Valquíria havia passado por ali 2 dias antes. Usava capuz, pagou à vista. Sumiu na noite. Mas deixou uma pista, uma sacola com roupas velhas jogada no corredor. Entre as peças, Renato encontrou uma jaqueta feminina, preta com detalhes rasgados. Parecida com a da mulher do vídeo. E com cheiro de gasolina e perfume barato. Ligou para o delegado. Tenho nome, tenho imagem, tenho localização recente. Só preciso do mandado de busca. O delegado respondeu seco. Vai com calma, Renato. O Ministério Público ainda não se manifestou. Isso pode dar dor de cabeça política. Tem 2 adolescentes sendo ameaçados por causa dessa história. E uma inocente presa. Se o senhor não der o mandado, eu vou do mesmo jeito. Você tá se perdendo nessa mulher. Tá pessoal demais. Renato encerrou a ligação sem responder. Ele já sabia. Tinha virado pessoal no momento em que viu os olhos de Carla no relatório. Olhos de quem só queria voltar para casa. Na casa do Silva, Sofia dormia com a luz acesa. Desde o susto na escola, não queria mais ficar sozinha. Luan sentava na porta, com um pedaço de madeira na mão. Era ridículo, ele sabia. Mas era o que tinha. Ele viu o farol da moto de Renato chegando e correu até o portão. Você achou ela? Tô perto. Muito perto. Mas ela fugiu. Você acha que tem chance da gente perder isso? Que mesmo com a verdade, ninguém escute. Renato olhou o garoto nos olhos. A verdade cansa, Luan. Mas não morre. E às vezes, ela corre de moto. Mas a gente corre atrás. No dia seguinte, Carla foi chamada de novo para audiência virtual. Um defensor mais confiante a acompanhava dessa vez. O juiz começou direto. Novas informações chegaram até este juízo. Há indícios de que outra pessoa, Valquíria Nunes, pode estar envolvida no crime atribuído à senhora. Ainda não foi localizada, mas há elementos que colocam em dúvida sua autoria. Carla apertou os dedos. O coração parecia parar por segundos. Diante disso, concedo liberdade provisória. Mediante uso de tornozeleira eletrônica e compromisso de comparecimento semanal ao fórum. Carla ficou sem reação. O defensor tocou seu braço, sorrindo. Você vai para casa, Carla. Horas depois, o portão da casa do Silva se abriu. Luan e Sofia correram escada abaixo. Carla desceu do carro da defensoria com o uniforme ainda da prisão e a tornozeleira visível. Mas o que importava era o abraço. Forte, longo. Vocês cresceram em dias, disse ela, chorando entre os filhos. Mas eu tô aqui. Eu tô aqui. À noite, Renato apareceu na calçada. Carla o viu da janela e desceu. Nem sei como agradecer. Não me agradece ainda. A gente só abriu a porta. Agora temos que provar tudo. Ainda vão tentar te derrubar. Eu não vou mais fugir de nada. Renato encarou Carla por um momento mais longo que o necessário. Você vai ter que ser mais forte do que já foi. Porque quem te botou lá dentro ainda tá solto. E não quer ser descoberto. Carla assentiu. Então vamos descobrir. Porque agora, eu quero justiça. E pela primeira vez, não era só sobrevivência. Era guerra. O relógio marcava 5h23 quando Carla acordou assustada, suando. Não tinha grades ao redor, estava em casa, mas ainda não se sentia livre. O quarto continuava igual, parede descascando perto da janela, armário de segunda mão, cheiro de roupa velha misturado com desinfetante. Mas agora tinha um novo elemento, a tornozeleira eletrônica presa ao tornozelo direito. A marca da vergonha para uns. A marca da injustiça, para ela. Carla respirou fundo. Lá fora, os primeiros raios de sol batiam no telhado das casas da viela.
Lá embaixo, Luan já fazia café, e Sofia dormia de lado, o corpo ainda tenso desde o susto com o homem que a seguiu. Ela se levantou devagar, sentindo o peso do próprio corpo. Ficou parada em frente ao espelho. Os olhos pareciam mais fundos, o rosto, mais duro. Mas havia algo ali que nunca esteve antes, uma chama de reação. Eles mexeram com a mãe errada. Disse para o próprio reflexo. No fórum criminal, Renato entregava pessoalmente os documentos da investigação sobre Valquíria. A promotora, uma mulher de postura firme e ar seco, leu em silêncio. Reconheço que há contradições importantes no processo. Mas não temos Valquíria em mãos. Isso é só teoria. Renato apontou para a imagem ampliada da tatuagem visível no vídeo do assalto. Isso é mais que teoria. É imagem. E a Carla já pagou um preço que não devia. A promotora cruzou os braços. Sabe o que me preocupa, investigador? O sistema não gosta de admitir erro. Se você insistir demais, vão tentar calar você também. Renato sorriu de canto. Então que tentem. Já tive medo demais nessa vida. Agora, é só responsabilidade. Enquanto isso, no Capão, Carla voltava ao mercadinho do bairro pela primeira vez. As pessoas olhavam, cochichavam. O olhar de bandida solta era mais cruel do que as grades. Dona Cida, a vizinha, foi a única que a abraçou. Tô feliz que cê voltou. Mas segura firme, Carla. Gente que aponta, nunca falta. No caixa, um homem disse alto, de propósito. Na cadeia tinha comida melhor ou pior, hein? Carla respirou fundo. Não respondeu. Só olhou bem dentro dos olhos dele. E aquilo foi mais forte que qualquer grito. Em casa, Luan organizava as provas que Renato havia deixado. Fotos, registros, anotações. Criará uma pasta, quase como um detetive amador. A gente precisa expor isso, mãe. Contar para todo mundo. Fazer um vídeo. Mostrar quem é você de verdade. Luan, não sei, e se isso só piorar? Tem gente grande envolvida. Já mexeram com a Sofia. Mas a verdade também assusta, mãe. E tá na hora deles sentirem medo pela primeira vez. Renato recebia um telefonema de número restrito. Atendeu sem falar. Uma voz masculina, grave, disse. Desiste. Você já fez bonito. Não precisa ir além. Ou alguém da família pode sair machucado. Entendeu? A ligação caiu. Renato olhou em volta. Estava sozinho, mas sentiu um arrepio subir pelas costas. Essa história não era mais só sobre Carla. Era sobre o tipo de sujeira que se esconde nos cantos do sistema. E quem tem coragem de limpar, geralmente paga caro. À noite, Carla sentou com os filhos na mesa. O jantar era arroz com ovo e cheiro verde. Simples, mas feito com amor e silêncio. Amanhã eu vou com Renato até o fórum. Quero ver o processo com meus próprios olhos. Tem certeza, mãe? Tenho. Eu vivi a história. Agora eu preciso entender o que escreveram sobre mim. Quero ver como me chamaram. Quero ver como apagaram quem eu sou. No dia seguinte, Carla subiu as escadas do fórum de cabeça erguida, de chinelo, jeans e camiseta simples. Renato a esperava na porta. Ninguém a cumprimentou. Mas ela não esperava isso. No arquivo, sentou-se diante do calhamaço de papéis. Seu nome, em letras garrafais, encabeçava a capa. Carla da Silva Ferreira. Associação criminosa e roubo. Ela virou as páginas devagar. Leu frases duras, absurdas, frias. Trechos dizendo que sua postura era compatível com criminosos, que sua profissão era vulnerável à cooptação por quadrilhas. Luan lia por cima do ombro, indignado. Sofia segurava a mão da mãe. Eles nem me conhecem, Carla murmurou. E me descreveram como se eu fosse um monstro. Mas você tá aqui para mudar isso. Disse Renato. E vamos mudar. Palavra por palavra. No fim do dia, Carla recebeu outra notícia. Uma repórter da TV local queria entrevistá-la. Uma matéria investigativa. A chance de contar sua versão. Você quer mesmo se expor? Perguntou Renato. Não quero. Mas preciso. Eles tiraram minha voz. Agora vão ter que ouvir. E com isso, Carla deu o primeiro passo fora das sombras. O próximo podia custar ainda mais caro. A equipe de reportagem chegou na viela do Capão Redondo num sábado abafado, o céu branco de tanto calor. Era cedo,
mas já tinha criança jogando bola na rua, vizinha varrendo a calçada e olhos atentos espiando por entre cortinas. A van com o logo da TV chamava atenção, e Carla sabia que, depois daquele dia, não haveria mais como voltar para o anonimato. Vestia uma blusa azul simples, calça jeans, o cabelo preso. A tornozeleira eletrônica à mostra, de propósito. Queria que vissem. Que soubessem. Pode gravar. Eu não tenho nada a esconder, disse a repórter, uma mulher jovem, séria, chamada Amanda Lemos. Luan e Sofia ficaram dentro de casa, acompanhando tudo pela janela. O bairro inteiro parecia parado, em silêncio tenso. A câmera começou a rodar. Carla, a senhora foi presa acusada de participar de um assalto. Como foi esse dia? Foi o dia em que meu mundo caiu. Eu estava voltando do trabalho, cansada, pensando em fazer café para os meus filhos, e fui algemada na porta de casa. Na frente deles. Sem chance de explicar nada. A senhora chegou a ver as imagens que embasaram a prisão? Vi. E não sou eu. Quem quiser pode olhar. O capacete é diferente. A jaqueta, também. Mas quando a polícia quer resolver rápido, não vê detalhe. Vê alvo. E eu fui o alvo fácil. Mulher, preta, mototaxista, da periferia. Ninguém para perguntar se a gente tem história. Amanda fez uma pausa. O silêncio era pesado. A senhora teve medo? Tive. Ainda tenho. Mas não mais do que a vontade de limpar meu nome. E agora, o que espera da justiça? Espero que alguém lá dentro tenha coragem de dizer, erramos. Porque a maior dor não foi a cela. Foi ver meus filhos sendo apontados na rua como filhos de bandida. Foi sentir que minha palavra valia menos que uma imagem borrada. A entrevista durou quase meia hora. Carla falou com a alma. Quando acabou, a repórter apertou sua mão, emocionada. Essa matéria pode mudar muita coisa. Mas também vai incomodar gente grande. A senhora está pronta? Já perdi tudo que podia perder. Agora, só tenho a ganhar. Do outro lado da cidade, Renato assistia ao trecho bruto da entrevista na redação da emissora. Amanda mostrava o material com orgulho. Ela tem verdade. E coragem. Isso vai repercutir. Renato concordava. Mas no fundo, sabia, quanto mais exposta Carla estivesse, maior seria o risco. Naquela noite, o vídeo da entrevista foi ao ar no telejornal local. As redes sociais explodiram. Comentários se dividiram. Uns parabenizavam a coragem. Outros duvidavam de tudo. Agora todo bandido quer passar por injustiçado. A mulher fala com o coração. Dá pra ver que não tá mentindo. E quem vai devolver os dias que ela perdeu presa? Luan atualizava os comentários compulsivamente. Sofia chorava baixinho no canto da sala. Eles estão vendo, mãe. Agora eles estão vendo. Luan dizia. Carla, sentada no sofá, não respondia. Ela só sentia. A dor da exposição, o alívio da fala, a raiva da dúvida. Tudo junto. Na delegacia, o telefone de Renato tocou. Uma voz rouca, distorcida. Você passou dos limites. Se essa mulher continuar falando, vai ter sangue. Entendeu? A ligação caiu. Dessa vez, não era ameaça velada. Era aviso claro. Na manhã seguinte, alguém pichou o portão da casa de Carla. Fala mais, que a gente volta. Luan foi quem viu primeiro. Tentou apagar com balde e sabão, mas a tinta preta não saía. Sofia gritou do andar de cima. Eles estão aqui de novo. Renato chegou meia hora depois. Analisou a caligrafia, tirou foto, ligou para a perícia. O clima era de tensão absoluta. Agora é guerra declarada. Disse ele. Mas isso significa que estão com medo. E gente com medo comete erro. E se eles fizerem algo com meus filhos? Perguntou Carla, firme. Eles não vão. Porque agora vocês têm mais olhos em volta. E porque eu não vou deixar. No fim da tarde, Amanda ligou para Carla. A matéria está sendo repercutida em Brasília. Um deputado quer abrir apuração sobre erros em prisões preventivas. Seu caso vai ser usado como exemplo. Carla ficou muda. Por um segundo, não sabia se aquilo era bom ou ruim. Quer dizer que tem gente ouvindo? Tem. E agora, eles não podem mais fingir que você não existe. Mas do outro lado da cidade, alguém apagava mensagens, destruía fotos, queimava papéis. A verdade estava saindo.
E os nomes por trás da armação contra Carla estavam ficando-nos diante da justiça. O que viria a seguir seria incontrolável. Era manhã de terça-feira quando o promotor de justiça, pressionado pelas repercussões da reportagem de Carla, determinou a reabertura formal do caso. O fórum do centro fervia com jornalistas, advogados e defensores, todos querendo entender como uma mulher inocente fora jogada numa cela, com base em provas frágeis e pressa institucional. Na entrada, Carla subia as escadas devagar, acompanhada por Renato, Luan e Sofia. A tornozeleira ainda presa, o olhar mais firme do que nunca. É hoje que eles vão me ouvir de verdade, disse ela, parando em frente ao espelho do elevador. Renato assentiu. Se prepare. Eles vão tentar te intimidar. Mas você já venceu o pior. Só lembra quem você é. No tribunal, o auditório estava lotado. A juíza de cabelos grisalhos, rígida, conduzia a audiência pública aberta sobre erros em prisões preventivas. Carla foi chamada à frente como testemunha de vulnerabilidade. A repórter Amanda, no fundo da sala, fazia anotações. Zeca, o vizinho, estava lá também, de boné e camisa limpa, em sinal de respeito. Ao pegar o microfone, Carla engoliu seco. Olhou para o público. Muitos desconhecidos. Alguns do sistema. Ela respirou fundo. Meu nome é Carla Silva Ferreira. Sou mãe. Sou mototaxista. E fui presa injustamente. O silêncio tomou a sala. Me prenderam porque a moto parecia com a minha. Porque eu entreguei uma mochila sem saber o que tinha. Porque, para eles, gente como eu é sempre suspeita. Ela ergue a perna, mostrando a tornozeleira. Tô usando isso aqui há semanas. Mas isso não dói mais do que ver meu filho dormindo com um pedaço de pau na mão, com medo de proteger a irmã. Isso não dói mais do que ser esquecida por quem devia proteger. A juíza a observava, sem desviar. Eu sou só mais uma. Mas podia ser qualquer uma. Enquanto isso continuar, esse país nunca vai ser justo. No fim da audiência, Carla saiu ovacionada por parte do público. Mas do lado de fora, uma figura observava de dentro de um carro. Antônio Soares, o homem cuja moto de fato aparecia nas imagens do crime. Renato o viu. Correu até ele. Antônio arrancou com o carro, mas cometeu um erro. Passou por um sinal vermelho. Em minutos, a polícia cercou o veículo. Parado. Desce do carro. Mãos na cabeça. Dentro do porta-luvas, foi encontrado um celular destruído, chips trocados, documentos falsos. Antônio foi detido na hora. Na delegacia, pressionado pelas provas e pelas câmeras, Antônio começou a falar. Eu não sabia que iam prender a mulher. Era para despistar. Jogaram a placa dela no sistema. Quem mandou foi um cara de dentro da corporação, um tal de Sargento Helder. Renato travou. O nome ecoou como tiro. Sargento Helder era veterano da PM, conhecido por limpar ocorrências com agilidade. Ele havia sido o responsável pela denúncia inicial contra Carla. Na corregedoria, o processo contra Helder foi reaberto. Documentos começaram a surgir, registros alterados, testemunhas coagidas, até arquivos apagados. Era o esquema perfeito, até que Carla falou. E Renato ouviu. Com o depoimento de Antônio e as imagens, o MP teve que agir. Um novo mandado foi expedido. O sargento Helder foi preso no dia seguinte, na própria casa, tentando fugir com mala pronta. A imagem dele algemado estampou os jornais no lugar de Carla. Na casa do Silva, o telefone tocou. Dona Carla, é da Justiça. Sua tornozeleira será retirada amanhã. O processo contra a senhora foi arquivado com pedido oficial de desculpas do Estado. Ela desligou e chorou de pé, no meio da sala. Luan e Sofia a abraçaram como se fosse a primeira vez. Você venceu, mãe. A gente venceu, disse Luan, apertando forte. À noite, Carla subiu até a laje. O céu estava limpo. Pela primeira vez em meses, ela podia respirar sem medo. Renato apareceu pouco depois, de capacete na mão. Não sei se você percebeu, mas você virou símbolo de muita gente. Eu não queria símbolo. Queria paz. Mas agora entendo. Às vezes, a gente tem que falar por quem não pode. Renato sorriu, sério. Você vai continuar falando? Vou. Mas primeiro, vou só viver um pouco. Porque eu mereço. E ali, sob o céu de São Paulo, Carla sabia, a verdade tinha vencido. Mas o preço ainda doía no corpo. Ela não era mais só mãe, nem só mototaxista. Era sobrevivente. Era farol para outras vozes. E pela primeira vez,
não era ela quem estava na mira. Era o sistema. O despertador não tocou. Carla abriu os olhos por conta própria, no silêncio da casa, ouvindo apenas os passarinhos que faziam morada no fio da frente. O céu do Capão estava limpo, com nuvens delicadas se dissolvendo no azul, como se a cidade também respirasse com mais leveza naquela manhã. Ela olhou em volta. O mesmo quarto de sempre. As mesmas paredes com marcas de infiltração. Mas o mundo já não era o mesmo. Pela primeira vez em meses, não tinha barulho de cela ao fundo. Não tinha cheiro de alvejante. Não tinha olhar torto de ninguém vigiando. A tornozeleira havia sido removida na tarde anterior. Carla olhou para o tornozelo nu, ainda marcado pela pressão do aparelho. Passou os dedos devagar sobre a pele. Era uma marca que talvez demorasse para sumir. Mas, pela primeira vez, ela sabia que ia sarar. Ela vestiu uma camiseta surrada e desceu. Luan estava na cozinha, já de pé, cuidando do café. Sofia, enrolada no cobertor, estava deitada no sofá, com os olhos abertos, mas calada, como fazia quase todos os dias desde a prisão. Bom dia! Carla disse com a voz baixa, mas firme. Luan a olhou e abriu um sorriso contido. Tá diferente, mãe. Parece mais leve. Tô tentando. Só de estar em casa, já é metade da cura. Ela se aproximou da pia, começou a lavar a louça da noite anterior, não por obrigação, mas porque queria voltar a ocupar aquele espaço que era seu. Sofia se aproximou, devagar. Mãe, posso te abraçar? Carla secou as mãos no pano e estendeu os braços. As duas se abraçaram por longos segundos. E Sofia chorou. Chorou tudo que não tinha chorado nos últimos dias, tentando parecer forte. Carla não falou nada. Só passou a mão nas costas da filha, sentindo o coração dela batendo acelerado. Nunca mais vai acontecer isso com você. Eu não deixo. Carla disse, num sussurro. Mais tarde, sentaram à mesa para o café da manhã. Arroz com ovo mexido, pão dormido na chapa e café preto. O ritual simples de sempre, mas agora com um valor novo. Sonhei com vocês essa noite. Quando eram pequenos. Eu segurava vocês no colo. E prometia que nada ia tocar em vocês. Que vocês iam crescer com dignidade. Disse Carla, emocionada, mas sem desmoronar. A senhora cumpriu. Mesmo com tudo. Luan respondeu. A senhora nunca saiu da gente, mãe. A gente que quase se perdeu sem você. Disse Sofia, de olhos baixos. Carla olhou para os dois com ternura e dor ao mesmo tempo. O tempo que perdeu. A infância que talvez tenha ficado mais curta por causa de tudo. Mas também sentiu orgulho. Aqueles dois estavam de pé. Tinham resistido. A gente vai recomeçar. Do nosso jeito. Devagar. Mas juntos. No fim da tarde, Carla caminhou até a borracharia do Zeca, sacola na mão. Dentro, pão doce e 2 refrigerantes baratos. Um gesto simples de gratidão. Tava esperando você aparecer, disse Zeca, enxugando as mãos sujas de graxa. Trouxe um agradecimento. Nada demais. Mas é de coração. Você não precisa agradecer, Carla. Você não devia nem ter passado por isso. Mas, é esse país, né? Quem carrega peso ainda apanha. Mesmo assim, você falou por mim. Quando ninguém mais quis. E eu não vou esquecer. Zeca pegou a sacola, apertou o ombro dela e falou. Eu vi teu menino gravando vídeo, correndo atrás. Esses dois são um milagre. Você não criou só filhos, criou resistência. Carla engoliu em seco. Aquilo a tocou mais do que qualquer aplauso. Na mesma noite, Carla vestiu uma calça velha, amarrou o cabelo e saiu sozinha, a pé. Caminhou algumas quadras, passou pela escola dos filhos, pela pracinha onde os meninos jogavam bola. E chegou na igreja do bairro. Pequena, sem placas luxuosas. Só uma faixa dizendo Deus é por nós. Sentou no último banco. A igreja estava vazia, o culto já tinha acabado. Mas aquele silêncio era tudo o que ela precisava. Fechou os olhos e chorou. Sozinha, de verdade, pela primeira vez. Obrigada. Por não me deixar morrer. Por me fazer atravessar. Não quero mais ser forte para sempre. Só quero poder descansar um pouco agora. Ficou ali por longos minutos. Depois levantou, enxugou o rosto e saiu com o coração limpo. Renato estava encostado na moto, na esquina. Ela ouviu de longe e caminhou devagar até ele. A igreja era o único lugar onde eu ainda não tinha ido. Fez bem.
Teve gente que não passou pelo que você passou e nunca mais levantou. Ela olhou para ele. Havia entre os dois uma conexão silenciosa. Respeito. Gratidão. Mas também algo novo. Uma leveza que não existia antes. Vai sumir por uns dias, né? Vou. Preciso limpar minha cabeça. Muita coisa que eu vi. Ainda tá aqui. Ele apontou para a própria testa. Vai. Mas volta. A gente pode tomar aquele café com calma. Sem pressa. Sem medo. Renato assentiu. E Carla deu um meio sorriso. Vai ver agora, é minha vez de cuidar. Um pouco. Naquela noite, Carla abriu a caixa antiga em cima do guarda-roupa. Lá dentro, recortes de jornal, fotos dos filhos pequenos, contas vencidas, cartas que nunca enviou. E no fundo, um pedaço de papel dobrado e já amarelado, escrito com sua própria letra. A gente só descobre o tamanho da própria força quando ficar de pé é a única escolha. Ela dobrou o papel com cuidado, guardou de novo. Agora, ela sabia, tinha sobrevivido ao fundo do poço. E mais do que isso, estava pronta para viver o que vinha depois. 2 meses haviam se passado desde a audiência. O calor pesado do Capão Redondo ainda era o mesmo, o barulho das motos nas vielas continuava, mas dentro da casa do Silva, tudo parecia mais quieto. Não por ausência, mas por paz. Carla agora dividia seu tempo entre um projeto social no próprio bairro e os cuidados com a casa. De mototaxista, virou referência para outras mulheres da periferia que passaram por injustiças parecidas. A ONG Voz de Mãe começava pequena, com reuniões quinzenais no salão emprestado da igreja, mas já tinha fila na porta. Ela não falava com raiva, falava com vivência. E isso tocava fundo. Naquela manhã, Carla sentou com uma caneca de café na varanda. Era cedo, e a rua ainda dormia. O rádio tocava baixinho uma música de Zé Cabaleiro. Luan saiu do quarto já vestido, pronto para o primeiro dia como estagiário num pequeno escritório de contabilidade. Ansioso? Com medo. Mas é um medo bom. Parece que tem espaço para eu fazer algo certo, sabe? Ela levantou, ajeitou a gola da camisa do filho e olhou bem nos olhos dele. Você já fez muita coisa certa. Só por ter ficado de pé no meio daquilo tudo, já merece o mundo. Luan sorriu. Ainda havia marcas. Mas os ombros dele já não curvavam como antes. Sofia estava mais sorridente também. Voltou a frequentar a escola com leveza. Naquela semana, havia feito uma redação que emocionou a professora. O tema, Quem me inspira? Escreveu sobre a mãe. Carla leu em silêncio, dias depois, e chorou com o caderno aberto no colo. Minha mãe não é perfeita. Mas ela é a mulher mais corajosa que eu conheço. Ela enfrentou o que ninguém devia enfrentar. E mesmo assim, quando voltou, ainda nos abraçou. Ser filha dela é meu maior escudo. Renato voltou de viagem na última sexta-feira do mês. Estava mais calmo, menos fechado. Carla o recebeu no portão, sem pressa, como quem reencontra alguém que nunca deixou de estar por perto. Descansou? Ela perguntou. Tentei. Mas teve coisa que só descansou quando eu voltei aqui. Ela ofereceu café, e ele aceitou. Sentaram na mesa da cozinha, onde antes tantas conversas difíceis haviam acontecido. Agora, só havia silêncio confortável. Você mudou alguma coisa aqui? Ele perguntou, olhando ao redor. Não. Só tirei as grades do coração. Os dois sorriram. Não havia promessas. Nem planos. Mas havia espaço. Um espaço novo, limpo, de verdade. A gente sobreviveu. Ela disse, depois de um tempo. Você fez mais do que isso. Você abriu caminho. No fim da tarde, Carla foi chamada ao fórum. Um envelope oficial esperava por ela, o reconhecimento formal de erro judicial. O Estado pedia desculpas e oferecia indenização. Ela segurou o papel com calma. Não era o dinheiro. Era o nome. Limpo, impresso, com carimbo. Carla da Silva Ferreira. Inocentada. Absolvida. Livre. Ao sair, caminhou sem olhar para os lados. Pela primeira vez, não precisava que ninguém confirmasse sua dignidade. Ela mesma sabia quem era. E isso bastava. No sábado, o salão da igreja estava cheio. Era a primeira roda do projeto Voz de Mãe com a presença de mulheres de outros bairros. Elas ouviam Carla como quem se apega a uma boia em alto mar. Tem gente que acha que mulher da quebrada só serve para carregar peso. Mas a gente carrega é o mundo. E ainda volta para casa com dignidade. Carla disse,
com o microfone na mão. Eu não quero que vocês me vejam como exemplo. Quero que vocês me vejam como irmã. Porque se eu atravessei, vocês também podem. E juntas, a gente atravessa mais leve. Aplausos. Choros. Abraços. Dali em diante, ela não seria mais a mototaxista presa injustamente. Ela era Carla. Mãe. Sobrevivente. Semente. À noite, de volta à laje, sentada com Renato e os filhos, Carla olhou o céu. As estrelas apareciam devagar. O vento passava leve. Sofia deitou no colo dela. Luan ria baixinho, contando algo da firma. Renato ouvia tudo em silêncio, com um leve sorriso. Carla fechou os olhos por um instante. Sentiu o corpo inteiro presente, inteiro de novo. Ela não esqueceu o que passou. Não perdoou tudo. Mas escolheu continuar. Com o nome limpo. O coração em pé. E, no fundo, sabia. Justiça não era um lugar. Era uma escolha. E ela, todos os dias, escolhia fazer parte dela. Ficamos por aqui. Se gostou, já deixa seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!